Continuando com o estudo do livro de Mateus, hoje vou meditar no capítulo 18, mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui com a sua palavra, que essa palavra ela venha me encher no dia de hoje, venha me instruir e que o Senhor possa nos ensinar, Pai, me ensinar e ensinar a quem está vendo e ouvindo esse vídeo, que essa palavra ela seja para nossa edificação. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. A palavra começa dizendo assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Aqui nós começamos a ver que esse capítulo Mateus ele estava escrevendo para os judeus. E esse capítulo ele vai revelar o cuidado pastoral de Jesus Cristo e em ensinar sobre disciplina, perdão, restauração, que são aspectos essenciais para uma comunidade saudável, para se conviver em sociedade. Então Jesus vai nos ensinar sobre isso. Perdão, restauração, disciplina. E os discípulos se aproximam de Jesus perguntando a ele: quem é porventura maior no reino dos céus? Eles estão aqui com uma visão mundana. Os discípulos ainda têm aquela visão de grandeza. Do mesmo jeito que existe essa grandeza no mundo, né? Cada pessoa... Uma pessoa quer ser maior do que a outra. Os discípulos estavam com essa visão de mundo. Por isso que perguntam a Jesus se no reino de Deus também existe isso. Quem é maior no reino dos céus? Aí Jesus, chamando uma criança, coloca ele no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Ou seja, a visão dos discípulos, eles estavam ainda com a visão de mundo. No mundo, as pessoas querem ser maior, umas melhores do que as outras, né? Aí Jesus disse, chama uma criança e mostra para eles, dizendo a eles que se eles não se converterem da maneira como eles pensam, da visão de mundo que eles têm, eles não verão o reino de Deus, porque o reino de Deus, Jesus disse que é como uma criança, que se eles não se convertessem como uma criança, o que é que uma criança tem? Criança tem pureza no coração, né? Ou seja, a resposta de Jesus aqui, ele quebra todas as expectativas. Ele chama uma criança e coloca essa criança no meio deles para mostrar, né? Não de quem é maior, será o maior no reino de Deus, mas de quem sequer poderá entrar no reino, né? Aí ele vem falar sobre a humildade. E ele diz, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Então, o que Jesus estava falando aqui, ele estava chamando, né, para que os discípulos se reconhecessem a humildade, que eles tivessem humildade, porque aqui é um chamado à humildade. Jesus usa a criança como um símbolo, né? Não de uma ingenuidade, mas de dependência e simplicidade, porque a criança é pura, né? E além disso, ela é dependente, né? Dependente de quem? Dos pais. Então Jesus estava dizendo assim, olha, se você não se tornar puro e não se tornar humilde e dependente como uma criança de Deus, no reino de Deus, não poderá entrar no reino de Deus. Só entra no reino de Deus aquele que é humilde, aquele que tem um coração humilde, que reconhece que é pecador, se arrepende,
para purificar seu coração para poder entrar no reino de Deus, né? Ou seja, as crianças, elas confiam nos seus pais sem reserva, né? Assim também Jesus estava dizendo para cada um de nós, para os discípulos e para nós, para mim, para você que está me vendo e ouvindo, que a dependência de Deus, né? Que a humildade é o caminho para a grandeza, né? Jesus estava dizendo que assim também como as crianças dependem dos seus pais, eles deveriam se converter, ele falando para os discípulos, como uma criança, que nós também devemos depender do Pai Celestial. Assim como uma criança depende dos seus pais terrenos, assim também somos nós. Nós temos que nos converter a Deus e passar a depender dele. Não é a nossa capacidade, não é nós mesmos que nós não somos nada diante de Deus. Então tudo é Deus na nossa vida. Então Jesus está falando sobre a humildade diante dele. Porque a humildade, ele diz, aquele que for humilde, e quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E ele diz, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, a humildade é o caminho para essa grandeza. Aqui Jesus não estava falando de posição, de prestígio, mas sim de quebrantamento, de reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa pequenez diante de Deus. Para Deus estava falando que nós não devemos reconhecer que diante de Deus nós não somos nada. Né? Porque os orgulhosos, esses não entrarão no reino de Deus. Aquele que não reconhecer que é pecador, tem que depender de Deus, esse não entra no reino de Deus. Então Jesus está dizendo, vocês têm que ser como uma criança. No versículo 6 ele diz, qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta, lança fora de ti. Melhor entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés e seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca, lança fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos olhos do que tendo 2 e seres lançados no inferno de fogo. Então Jesus aqui continua ensinando, né, aos discípulos, e agora ele vai alertar sobre o perigo de se fazer tropeçar um desses pequeninos. Ou seja, desses pequeninos é aquela pessoa que passa a crer em Deus, porque quando você tem, na nossa conversão, ou seja, quando uma pessoa se converte, ela é um novo na fé, é um pequenino, é uma criança, é um menino. Então essa pessoa, ela entra no reino de Deus. Mas se tiver alguém que possa fazer tropeçar essa pessoa, que está encaminhando, está entrando no reino de Deus, e vier uma pessoa e fizer tropeçar aquela pessoa, a palavra de Deus diz que para essa pessoa seria melhor colocar uma pedra de moinho nele e se afogar nas profundezas do mar, né? Porque Jesus estava dizendo que esse ensino aqui, que ele estava mostrando, ele não se limitava às crianças pequenas, mas inclui todos aqueles que têm fé simples e frágil, especialmente os novos convertidos. Ele estava falando de um novo na fé, uma pessoa um recém-convertido. Então Jesus também está falando sobre aquelas pessoas que desencaminham. Uma pessoa é novo na fé, se converteu, entrou para o reino de Deus, está caminhando na fé, mas vem uma pessoa e faz com que ele tropece e retorne para o velho caminho. Então Jesus está dizendo que essa pessoa vai se dar muito mal, né? E Jesus também fala aqui dos escândalos. É inevitável que venham escândalos, né? Ou seja,
nesse mundo caído, né, as tentações, os tropeços sempre existirão, mas há uma grave condenação para quem se torna instrumento de queda. Porque Jesus, ele quer que as pessoas que entrem no reino de Deus sirvam a ele. Mas uma pessoa que está no reino de Deus está no reino de Deus e de repente essa pessoa causa escândalo no evangelho, essa pessoa diz: ai do homem pelo qual vem o escândalo. Porque Jesus disse que é melhor, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, te faz cair, ou seja, se uma pessoa está tentando se levantar, ou seja, a pessoa se converteu, entrou no evangelho, entrou numa nova vida, né? E de repente aquela pessoa está sempre caindo, sempre pecando, não se sustenta firme diante de Deus. Então essa pessoa, ela tem que ver qual o motivo, a origem do que faz ela pecar, porque ela tem que remover aquilo que faz com que ela tropece, né? Jesus ainda usa uma hipérbole, né, para falar sobre as medidas drásticas contra o pecado, né? Ele fala: se a tua mão ou teu pé fazem você pecar, corta e joga fora. Claro que a gente não vai cortar uma mão, não vai cortar um pé, não vai cortar nada no nosso corpo e jogar fora. Isso aqui Jesus está falando de uma maneira literal, de uma maneira simbólica, não é literal. Literal é você cortar a sua mão, o seu pé, ou alguma parte do seu corpo. Não. Jesus está expressando a urgência de eliminar da nossa vida tudo aquilo que nos afasta de Deus. E Jesus continua mostrando, né, ensinando. Ele, no versículo 10 ele diz: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram? Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Ou seja, Jesus aqui agora começa com essa parábola da ovelha perdida, né? Onde Jesus vai mostrar o cuidado do Pai em buscar quem se desvia, né? Deus não quer que nenhum dos seus filhos se desvie, né? Por isso que ele ensina: se algo faz te tropeçar, se algo faz você cair no pecado, corta isso que está fazendo você cair no pecado. E em seguida ele diz: mas o Senhor cuida de você. Mas se uma dessas ovelhas se extraviar, Jesus vai lá e vai buscar essa ovelha perdida de volta para o curral das ovelhas. É isso que Jesus estava ensinando. No versículo 15 ele diz: se teu irmão pecar contra ti. Agora ele vai falar a respeito da convivência com outras pessoas. Se teu irmão pecar contra ti, vai aquilo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diga-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Jesus agora vai falar, né, a respeito de como nós devemos tratar um irmão, né, a um irmão culpado. Ou seja, se alguém pecar contra nós, então nós devemos ir até ele e ouvir esse irmão, né? Ou seja, ele está falando sobre o perdão, né?
Talvez Pedro estivesse falando a respeito, dizendo assim, Senhor, até quantas vezes deverei pecar, né? Até lá fala, até 7 vezes, ele diz, não, até 70 vezes, né? Não é até 7, mas até 70 vezes 7, né? Aqui no versículo 21, que ele diz, então Pedro, aproximando, lhe pergunta, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes. Ou seja, Jesus conta essa parábola, né, do servo impiedoso aqui mais na frente. Ele vai falar justamente a respeito disso. Mas antes, Jesus fala da importância do perdão, né? Porque a mentalidade judaica naquela época, se uma pessoa pecasse contra ela, você tinha que perdoar apenas 3 vezes. Isso era um ditado, um conceito cultural da época dos judeus. Mas Jesus está dizendo, não é 3 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, é sem limite. Ou seja, nós temos que ter um coração sensível para perdoar aquele que vem contra nós. É isso que Jesus estava falando, né? E Jesus continua falando a respeito da parábola do credor incompassivo. Ele diz, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agarrando, sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que lhes havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então Deus conta essa parábola a respeito da importância do perdão, né? E ele conta essa história, né? De que assim como ele perdoou a dívida daquele servo, mas só que esse servo não perdoou a dívida do seu conservo. Então é a mesma coisa de, eu sei que Deus me perdoou, mas se eu não perdoar o meu irmão, então Deus vai vir e vai dizer assim como ele disse para esse homem que não perdoou o seu conservo, né? Diz assim, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Então, da mesma forma como Deus me perdoou, eu também tenho que perdoar ao meu irmão, porque se eu não perdoar, ele vai fazer assim como essa parábola, vai me entregar aos verdugos. Era isso que ele estava falando, né? É sobre essa parábola, da importância do perdão. Então, o que é que nós aprendemos aqui no capítulo 18 de Mateus, né? Esse capítulo, ele nos confronta profundamente, porque, primeiro, nós somos chamados a abandonar o nosso orgulho, né? E buscar a humildade de uma criança, para que nós possamos ser dependentes, assim como a criança é dependente de seus pais, também nós temos que ter essa dependência para com Deus. Ou seja, isso nos lembra, né, que no reino de Deus não há espaço para vaidade, autopromoção, ou seja, todos diante de Deus nós somos servos e humildes, temos que ter um coração humilde. Lá não tem que ter um maior do que o outro, né? Todos nós somos iguais perante Deus. E depois Jesus alerta a ser radical contra o pecado, né?
precisamos identificar aquilo que pode nos fazer tropeçar, porque ele diz, corta. Ele faz uma analogia dos tropeços como se fosse algo do nosso corpo. Ele corta sua mão, corta seu braço, ou seja, corta qualquer coisa no seu corpo. Aquilo que faz tropeçar, você tem que cortar, seja o que for. E também nós temos que zelar pelos nossos irmãos na fé, porque quando nós sabemos que alguém é novo na fé, nós temos que orar por ele, né? Zelar por ele e não fazer com que aquele irmão tropece na fé. Muitas vezes nessas igrejas, as pessoas vão para as igrejas, são novos convertidos, mas às vezes ela vê tanta coisa, muitas vezes ela desiste da fé por causa de irmãos que estão dentro da igreja, mas que não recebem aqueles novos convertidos com amor, com carinho, né? Com perdão. Ou seja, se alguma coisa acontece no relacionamento interpessoais, então tens que perdoar aquelas pessoas, principalmente os novos convertidos, aqueles que estão começando, iniciando a sua caminhada cristã, porque se uma pessoa for causa de tropeço, aquela pessoa que está iniciando o seu processo na fé, ela pode desistir e sair, né? E muitas vezes pessoas são causa de tropeço para outras pessoas, e Jesus está dizendo que nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém, né? A disciplina, por sua vez, né, nos lembra que a comunhão cristã exige responsabilidade mútua, né? Então, quando alguém peca, devemos buscar restaurá-lo com amor e verdade, né? E não fazer com pessoas que ignoram, por exemplo, ver um irmão que está no pecado e não quer nem saber, aí é problema dele. Não, a gente tem que ir buscar essa pessoa, né? E tratar essa pessoa. E o ensino sobre o perdão também, né? É muito importante, porque Deus me perdoou uma dívida incalculável em Cristo. Nós não tínhamos perdão, nós estávamos condenados se nós não estivéssemos pedido perdão a Deus pelos nossos pecados e reconhecido Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Nós íamos para a condenação eterna, mas Jesus me perdoou. Então eu tenho uma dívida, né? Agora também eu tenho que fazer da mesma forma que Deus fez comigo. Se Ele me perdoou, então eu também tenho que perdoar o meu próximo. Não tenho o direito de guardar mágoa ou recusar o perdão a quem me ofende ou a qualquer pessoa, né? Então Jesus aqui está nos instruindo a vivermos em humildade, em pureza, em cuidado e tendo graça, refletindo que o caráter do rei, ele me resgatou para que eu possa ser parecido com ele. Nós temos que andar nessa terra, nessa vida, com o caráter de Jesus Cristo. É isso, temos que fazer a diferença, né? Mostrando diariamente que nós somos filhos de Deus. É isso que a palavra nos mostrou no dia de hoje. Amém?